me revelou uma mensagem e eu quero ser fiel ao que Deus me revelou. O tema da minha mensagem nessa noite é o Evangelho puro, simples e de poder. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15 a 20. Diz o texto da palavra de Deus. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando, trabalhando junto com eles, o Senhor Jesus, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Ocupai os vossos assentos. Após a ressurreição, Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto pelos seus discípulos por um espaço de 40 dias, e nesses 40 dias ele falava do que respeita ao reino de Deus, desses assuntos. Os evangelhos e o livro de Atos, que nós podemos denominá-lo como Atos do Espírito Santo, mostram as aparições do Senhor e os mandamentos que Jesus deixou antes de ser elevado ou antes de ter subido ao céu. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jesus se manifesta para eles, eles adoram ao Senhor, e Jesus fala: toda autoridade, todo poder é me dado no céu e na terra. Ide por todas as nações, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina a guardar todos os mandamentos que eu tenho vos dado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No registro, no caso do Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 53, Jesus diz para eles, aparece para eles e diz: convinha que se cumprisse o que foi dito por Moisés, o que foi dito pelos profetas e o que foi dito também nos Salmos, ou seja, o Antigo Testamento todo falava as profecias acerca de Cristo, que ele teria que padecer, morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria, e que no nome de Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele disse: agora vocês ficam lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus então tira eles para fora, leva em Betânia. A Bíblia diz: estende as mãos sobre eles e os abençoa. E Jesus vai subir aos céus, e o texto diz que eles permaneciam no templo todos os dias, louvando, bendizendo e adorando ao Senhor. Já no Evangelho de João, capítulo 20, nessa aparição do versículo 19 em diante, Jesus, quando eles estavam com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles, e você sabe, Jesus diz: a paz seja convosco, e Jesus diz por 3 vezes esta palavra maravilhosa, e ali então diz: assim como o Pai me enviou, agora eu estou enviando vocês também, na graça, na minha autoridade e no meu poder. Jesus assopra sobre eles e diz: labete pneuma hagion, recebei o Espírito Santo. E a partir daquele momento, eles também deram sequência. Lá em Atos, como Lucas registra, no capítulo 1, do versículo 4 ao 8, Jesus falou para eles não se ausentarem de Jerusalém, porque eles iriam ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias, e ele então declara: mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo,
e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, nesta aparição de Marcos, conforme nós já lemos, eu não vou repetir aqui nem citar a leitura, até porque nós vamos discorrer nesse texto maravilhoso. Aqui, dentro desses 40 dias, uma das manifestações, Marcos registra as ordens, os mandamentos que Jesus deu para os seus seguidores assim o cumprirem. O texto no versículo 15 começa: disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. A palavra, no caso, ide por, que poderia ser no grego indo para, né? Essa palavra, essa preposição aí por, eis no grego, que significa em, para, essa preposição expressa movimento com propósito. Olha só, movimento com propósito. A igreja caminha com o propósito de pregar o Evangelho, visando o resultado de ganhar almas. Todo crente genuinamente fiel ao Senhor, ele deseja ganhar almas para Cristo. Não existe um crente genuíno e servo de Deus que não pense em anunciar o Evangelho, em falar de Jesus para alguém. Todo crente genuinamente salvo, ele pensa em ganhar almas para o Senhor. Até porque esta é a ordem do Senhor. A igreja se movimenta com este propósito: prega o Evangelho para ter o resultado de almas ganhas. Perceba só, então, repetindo aqui, a igreja caminha com o propósito de pregar o Evangelho, visando o resultado de ganhar almas. A Bíblia diz que a igreja começou ali com quase 120 membros, Atos 1,15. Logo depois da pregação de Pedro, foi para quase 3.000 membros, Atos 2,41. E também a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja aqueles que eram salvos, Atos 2,47. E em Atos 4,4, a Bíblia diz que depois que Deus usou Pedro e João para curar o coxo da porta do templo e pregar o Evangelho, o número dos membros chegou a 5.000 na igreja. Em Atos 5,14, a Bíblia diz que a multidão dos que criam cresciam cada vez mais. Em Atos 6,7 diz, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Em Atos 8,12 diz, multidão de homens e mulheres criam no Senhor e desciam as águas do batismo. Em Atos 9,31, as igrejas locais se multiplicavam. E também em Lida e Sarona se converteram ao Senhor, Atos 9:35. Em Jope muitos creram no Senhor depois da ressurreição de Tabita, Atos 9:42. Então, a igreja que se movimenta com propósito, ela ganha almas. Então você não pode perder a oportunidade de evangelizar alguém no teu trabalho, de falar para Jesus de alguém no caminho onde você está, às vezes na fila de um banco, na fila de um supermercado. Sempre há uma brecha para você falar de Deus, para você falar do caminho da salvação. Você pode ganhar uma pessoa como aquela escrava que estava na casa de Naamã e era crente. Ela convidou o seu senhor para ir lá em Israel participar de um culto e falou, você pode ser curado da lepra, e assim ela ganhou aquele homem para Jesus. Você pode usar também a graça e o carisma que tinha André, que ganhou o seu irmão Pedro, que ganhou aquele moço dos 5 pães e 2 peixes e apresentou a Jesus. Você pode ser também como um Filipe, que acha Natanael e diz, eu achei o Cristo, eu quero apresentar ele para você. Então há várias maneiras de nós evangelizarmos, pregarmos o Evangelho e anunciarmos o reino de Deus, a salvação. Deus conta conosco para esta grande missão. Não tem uma vida sem o desejo de levar uma alma para Cristo Jesus. Agora ele diz, vocês devem ir, se movimente com esse propósito de pregar o Evangelho. O Evangelho no grego, evangelion, de forma simples, é claro, as boas novas da salvação através de Cristo. Pode ser dito que o Evangelho é a vida e a obra de Jesus Cristo. Então, se você quiser resumir o Evangelho, é só falar que Jesus é Deus, tomou a forma humana, manifestou no seu ministério de poder aqui na terra, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar para buscar a igreja. Esse é um resumo clássico do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o Evangelho anuncia
que o reino de Deus, ele é chegado. O reino de Deus não vai chegar na terra, o reino de Deus já é chegado. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? Havia se perdido a paz, havia se perdido a comunhão com Deus, entre tantas outras coisas. O homem está escravo na terra, nas mãos do inimigo, porque quando Adão pecou, ele se tornou escravo do pecado e também agora está manietado pelas mãos de Satanás. Mas Jesus veio resgatar o ser humano. Paulo disse, Jesus Cristo, ele veio para resgatar os pecadores, e graças a Deus que dentre deles ele nos alcançou para louvor da sua glória. E o reino de Deus, no caso que o evangelho anuncia o reino de Deus, e este reino, ele tem 3 fases. Você sabe que o reino de Deus, primeira fase dele, ele se manifesta onde? Dentro de nós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, as pessoas perguntam, onde estará o reino? E Jesus falou, o reino não se manifesta com aparência, com pompa. O reino de Deus, ele se manifesta dentro de vós. O que é isso? O ser humano que era escravo do pecado, o ser humano que estava dominado pelo inimigo, agora recebe o poder de Deus, recebe a palavra de Deus, ele é liberto e agora passa a obedecer a Deus. O que é isso? Isso é o reino de Deus. Então Jesus primeiro, ele manifestou o reino de Deus dentro de nós. Por isso que hoje eu e você somos livres. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. E não quer demais dizer isso, levante uma das mãos e diga comigo, eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus Cristo. Agora você perceba comigo que existe a segunda fase do reino de Deus, que nós podemos chamar o reino literal de Cristo aqui na terra, que nós também chamamos de o reino milenar. Isso acontecerá em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o capítulo 20, do versículo ao versículo 6, quando diz que Jesus voltará, montado em seu cavalo branco, e na sua coxa estará escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele se chama por fiel e verdadeiro, e a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele desfará o anticristo, lançará o falso profeta e o anticristo, assim ao vivo e a cores, no inferno. Serão os dois que inaugurarão o inferno, e Jesus vencerá todas as nações da terra que estiverem lutando contra Israel naqueles dias, na grande batalha do Armagedon. E a partir daquele momento, Cristo estabelecerá o seu reino na terra, ele voltará com a igreja, e estabelecerá o seu reino na terra, e serão 1000 anos do governo de Cristo, e eu e você, que temos a fé nele, estaremos com ele reinando aqui na terra, tá certo? E a terceira e última fase do reino de Deus, no caso aqui, onde culminará no reino eterno. Então o reino de Deus se manifesta dentro, o reino de Deus acontecerá literalmente quando Jesus voltar aqui na terra 1000 anos, e ele culminará, a parte principal desse reino é no reino eterno do nosso Deus, conforme nós vemos em 2 Pedro 1,11, quando diz, e nós entraremos no reino eterno de Jesus Cristo, aonde nós estaremos em um novo céu, em uma nova terra, onde reina a paz e a justiça do nosso Deus, para todos sempre, louvado seja o seu nome. Agora o evangelho é poder de Deus primeiro, para a salvação. Vou repetir, o evangelho é o poder de Deus primeiro, para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo também diz assim, porque a palavra da cruz, a mensagem do evangelho, é loucura para aqueles que estão perdidos, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o evangelho, ele nos salva. Segundo, o evangelho de Deus é poder para quê? Para perdão dos nossos pecados
e libertação dos pecados. Ou seja, o que é ser liberto do pecado? É ser liberto da carne, é ser liberto da inclinação pecaminosa. Se não, vejamos, João capítulo 8, versículo 32 e 36, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o Senhor disse assim, e Paulo declara as palavras do Senhor, que Ele nos tirou, Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos libertou, Ele trouxe libertação para as nossas vidas. Então o Evangelho é poder para salvar, mas é poder também para perdoar e libertar dos pecados. Hoje nós somos livres da escravidão do pecado, da condenação do pecado e da culpa do pecado. É por isso que você já não é mais escravo do pecado, é por isso que a tua consciência não anda pesada, porque você foi livre da culpa, e é por isso que você não será condenado, porque o Evangelho é poder. Aleluia. E também ainda o Evangelho é poder para a libertação do inimigo e de toda a opressão do inimigo. Em Atos 10, 38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Oprimidos ali significa alguém, é como se fosse alguém que pegasse no pescoço e quisesse estrangular, tirando o fôlego da pessoa até que ele morresse. Mas o Senhor Jesus Cristo, com o poder do seu Evangelho, libertou o ser humano das mãos do inimigo e de toda a sua opressão, porque o Evangelho é poder de Deus. E ainda mais, quarto, o Evangelho é poder para curar as pessoas, porque em Atos 14, do 7 ao 10, a Bíblia diz que Paulo prega o Evangelho, e pregavam o Evangelho, e havia um homem coxo, leso dos pés, que estava atentamente ouvindo a pregação do Evangelho, e Paulo olhou para a face dele, viu que ele estava atento à palavra, viu que ele estava crendo na palavra, e Paulo, vendo que ele tinha fé para ser curado, falou: levanta-te sobre os teus pés. Ele não só levantou, mas ele pulou, saltou e saiu andando, dando glória a Deus, porque o Evangelho que eu prego é poder para salvar, é poder para libertar, é poder para transformar, e é poder para curar de todas as enfermidades. Glória a Deus. Agora perceba, versículo de número 16, o texto diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Pois bem, a palavra crer aqui no grego é pisteuo, que significa depositar confiança em, no caso, em Cristo. É confiar em Jesus, que é capaz de ajudar-nos para que possamos obter ou fazer algo. É o que chamamos de a fé salvadora. A fé em Cristo me capacita a seguir o exemplo do Senhor e seguir os seus passos, como a Bíblia nos orienta em 1 Pedro 2,21, nós devemos seguir as suas pisadas, ou seja, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, agradar ao Pai como Jesus agradou, ser santo como Jesus caminhou, ok? E agora esta fé me leva, esse crer em Jesus, se depositar confiança em Jesus, me leva à obediência da fé, conforme nós vemos em Romanos 16, 26, que o Evangelho veio para abrir os nossos olhos, para nos libertar, e agora nós olhando para Cristo, depositando a nossa confiança nele, nós vamos conseguir a fazer a vontade de Deus, caminhando como Cristo assim andou. Agora perceba só, se a fé em Jesus não me leva à obediência, é uma falsa fé, é um falso crer, que a Bíblia compara esse crer aqui com o crer dos demônios. Coloca bem rápido para mim em Tiago, capítulo de número 2, versículo 19, porque existem milhares e milhares de pessoas que dizem: eu creio em Deus, faz bem em crer em Deus, só que a fé que ele tem,
a confiança que ele coloca em Deus não leva ele a ter uma vida obediente. Essa não é uma fé salvadora, essa é uma falsa fé, e temos que atentar para esta realidade irrefutável, porque agora em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19, a Bíblia Sagrada diz que agora o servo de Deus, ele fala ali para a igreja, falando para os membros ali da igreja, está dizendo, tu crês que há um só Deus? Está fazendo uma pergunta retórica, está dizendo, você acha que é grande coisa crer em Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Olha o que Tiago está dizendo, até os demônios creem em Deus, e eles creem por convicção, porque eles já viram Deus já, tá certo? Porque já estiveram lá no céu eterno. Então os demônios sabem que existe um só Deus e que não há outro, só que a questão é que os demônios não têm uma fé salvífica, eles não têm um crer que os leva à obediência. Você já viu um demônio obedecer a Deus de todo o coração? Não, você só vê os demônios obedecendo quando Deus manda, e quando Deus manda tem que fazer o que Deus manda, mas demônio nenhum tem a condição de obedecer a Deus, porque a natureza dele é contrária à obediência, porque eles são, já estão dizendo, são espíritos malignos, são seres totalmente desobedientes, e a Bíblia está dizendo que alguém que crê, e esse crer não te levar a ter uma vida obediência, isso te faz ter uma fé de um demônio, isso te coloca numa condição de crer, comparado a um crer de um demônio. Agora, já pensou ter uma fé de um demônio? Por quê? Escute isso, os demônios, eles aparecem em alguns cultos, conforme você vê em Marcos capítulo 1, que Jesus expeliu um demônio de um homem lá em Cafarnaum. Você sabia que os demônios fazem petições para Deus? Quando Jesus libertou o gadareno, o demônio falou na boca daquele homem, dizendo, me deixa ir para tal lugar, e Jesus atendeu, pasmem. E agora ainda, os demônios adoram a Deus, porque esse mesmo gadareno endemoniado, quando viu Jesus, ele se prostrou e adorou. Então veja, demônio frequenta alguns cultos, demônios oram, e demônios até adoram, mas o que eles não têm? Uma fé obediente. Então existem pessoas que até vêm para o templo, existem pessoas que até vêm para o culto, existem pessoas que até levantam a mão e dão glória a Deus, mas a fé que ele tem não é uma fé salvífica, ele ainda não recebeu o impacto e o poder do Evangelho, que faz ele colocar toda a sua confiança, depositar toda a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Evangelho é transformação de vida, louvado seja Deus, e quantos glorificam o Senhor por esta palavra. Nós não podemos verdadeiramente viver uma fé, um crer tão horrível como esse, um nível, crer no nível dos demônios, que coisa horrível. Agora veja, o crer, a fé, significa o que para nós? A fé genuína, aquela fé que me levou à salvação, significa a morte do meu eu para uma nova vida em Cristo, porque o que Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, olha lá, já não mais vivo eu, a carne não me domina, as paixões carnais já não me dominam. Por quê? Porque agora Cristo é que vive em mim, e a vida que agora levo, eu a levo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então a fé verdadeira é a morte do eu, é quando você anula, você é anulada, sua vontade é anulada, para que você viva toda a vontade de Deus para a sua vida. Agora perceba comigo, ele diz, quem crê, então primeiro, antes de batizar, tem que ter essa fé obediente, tá certo? Quem crer e for batizado, a palavra batizado é baptizo, que significa imergir, é um mergulho nas águas, um mergulho profundo nas águas, é quando a pessoa é totalmente coberta nas águas, onde não dá mais para se ver, porque a vida cristã é incompatível com a superficialidade. Eu vou repetir isso aqui, a vida cristã é incompatível com a superficialidade.
pois é uma vida profunda com Deus. O Evangelho nos leva a ter uma vida profunda com Deus. O que é uma vida superficial? Vem para o culto já pensando se o culto vai acabar cedo ou vai acabar tarde. Vida superficial. Vem no culto pensando no que tem que fazer, no que tem que ir, e não se entrega. Vida superficial. Deus não quer que você tenha uma vida superficial. Deus quer que você tenha uma vida de entrega, de doação, de envolvimento com a sua presença. Porque você já viu alguém que é atingido no bom sentido pela glória de Deus? Quem é que pensa em hora quando alguém é tocado pela glória de Deus? Quem é que pensa no dia de amanhã quando agora Deus está te inflamando com o seu poder, com a sua presença? É vida profunda, é vida de busca ao Senhor constante. Porque é uma vida constante e de experiências com Deus. Se não, vejamos Lucas capítulo 5, Pedro teve uma experiência marcante com Deus, com o próprio Cristo, porque você sabe, ele trabalha a noite inteira, não pesca nada, mas ali Jesus aparece pela manhã e fala para ele: lança a tua rede para o alto mar, águas profundas, e você vai colher uma grande quantidade de peixe. Quando ele pega aquela quantidade de peixe que enche o seu barco e dá para encher outros barcos, a Bíblia diz que ele falou: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Veja só, ele teve uma experiência com o quê? Com a glória do Deus Todo-Poderoso. Então Deus quer que a nossa vida com Ele seja uma vida de experiências marcantes. Lembra, Isaías já era profeta, caminhava com Deus, mas no capítulo 6 ele falou: eu vi o Senhor. Não me contaram, eu vi o Senhor assentado sobre o mais alto e sublime trono. Isaías viu Deus, teve uma experiência. O que é experiência? Experiência aqui é sentir, é tocar e ser tocado, é se envolver. Isso é vida profunda com Deus Todo-Poderoso. É você ser tocado, é você chorar, é você se desaguar, é você se quebrantar. Isso é vida profunda com Deus Todo-Poderoso. Olha só, em Mateus capítulo 17, versículo 1 e 2 diz: e Jesus pegou Pedro, Tiago e João e levou eles ao particular, ou em particular, em um alto monte, e se revelou para eles, se transfigurou para eles. Imaginem isso. Quantos aqui de fato e verdade queriam ter experiências maiores com a presença de Deus? Olha só, deixa eu ver, eu vou perguntar de novo: quem gostaria de ter experiências maiores com a presença de Jesus Cristo? E Deus está colocando aqui na minha boca: o Evangelho de Jesus vai te levar para uma vida profunda com Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora perceba, o batismo nas águas nos identifica com Cristo. Por que o batismo nos identifica com Cristo? Porque Jesus cumpriu o batismo, mesmo não ter necessidade de se batizar, porque só tem que batizar quem é pecador, e Jesus não é, e nunca foi, e nunca será. E Jesus, ele se batiza, ele se identificando conosco, os pecadores, como aquele que tomaria o nosso lugar. E em Colossenses 2,12, a Bíblia diz: sepultados com ele no batismo, pela fé, ressuscitaste pelo poder de Deus. Isso como é que acontece na prática? Rapidamente, Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 4. A Bíblia Sagrada diz claramente o que é essa identificação batismal. Quando eu decido, eu creio em Jesus, automaticamente, toda pessoa que crê em uma fé obediente, ele vai ter desejo de descer as águas. Pastor, por que existem pessoas que estão na igreja há tanto tempo e ainda não desceram as águas e nem têm desejo de se batizar? Porque não são salvos. Toda pessoa que crê
toda pessoa que recebeu a palavra, toda pessoa que foi cheia do poder do Evangelho de Deus, a primeira coisa que ele quer: eu quero descer as águas para testemunhar da minha fé em Jesus. Olha só, porque o batismo nos identifica com ele, senão vejamos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O que é isso? Quando Jesus morreu na cruz, ele estava levando o meu homem, o meu velho homem, aquele que mentia, aquele que roubava, aquele que falava mal dos outros, aquele que era cheio de vício, aquele monumento. Então, quando eu desço as águas, eu estou dizendo: eu creio que Jesus já levou o meu velho homem na cruz do Calvário, para que, como Cristo também ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também no quê? Em novidade de vida. Quando eu desço as águas, eu estou dando um testemunho público. E qual é o testemunho público? Eu morri para o mundo, mas eu nasci para Cristo, e agora, daqui em diante, eu vou viver em novidade, em novidade, em novidade de vida. Então o batismo é um testemunho público da nossa fé em Jesus e do seu poder. Em Colossenses 2, 14 e 15, olha que mensagem poderosa. A Bíblia diz que Jesus, quando está sendo crucificado, ele está pagando o preço do nosso pecado. A cédula que era contra nós, ele está encravando na cruz. E a Bíblia diz que diante daqueles demônios, principados e potestades, ele triunfou deles em si mesmo e os expôs publicamente. E a Bíblia diz que ele desarmou principados e potestades. O que significa desarmar? Quando você crer em Jesus e desce as águas, o diabo não tem mais nada com você, as armas do diabo não podem mais com você. Sabe por que não pode mais com você? Porque Jesus desarmou o inimigo. Você não tem mais nada do velho homem, você é uma nova criação de Deus. Glória a Deus. E estes sinais, vamos lá. E estes sinais, verso 17. E estes sinais seguirão quem? Aos que crerem. Ah, que maravilha. A palavra seguirão é paracoluthel, no grego, que significa seguir de perto, acompanhar, estar presente, estar sempre do seu lado. Olha só que lindo. Os sinais estão sempre presentes na vida dos salvos. Eu vou repetir isso aqui. Os sinais estão sempre presentes na vida dos salvos. Eu vou falar pela terceira vez. Os sinais estão sempre presentes na vida dos salvos. E por que, pastor? Porque Deus é Deus de sinais. Se mais alguém crer nisso, diga alguma coisa. Deus é Deus de sinais. Se não, vejamos, quando Deus envia Moisés, Deus fez duas coisas com Moisés. Primeira coisa que Deus fez com ele: encheu ele gloriosamente do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque em Números 11, 17, quando Moisés se sente cansado de conduzir o povo até a terra prometida, e fala: Deus, levanta alguém para me ajudar. Deus pega e diz assim, eu vou descer na nuvem, Moisés, e eu vou tirar do Espírito que eu derramei, da porção do Espírito que eu derramei em você, e eu vou dar para 70 outras pessoas. Veja, no Antigo Testamento o Espírito era dado por porção, por medida. Hoje não, ele foi dado para todo o corpo de Cristo na sua plenitude. Mas naquele tempo as pessoas recebiam porções do Espírito. Por isso que Eliseu falou: quero porção dobrada. E agora perceba, ao nível de enchimento que Moisés viveu, foi tão forte, foi tão poderoso, que Deus encheu ele de tal maneira que Deus quis mostrar para ele o nível de espiritualidade, o nível de enchimento que ele tinha. Sabe como? Tirou dele e ainda distribuiu para 70, e ele ficou cheio ainda. Você não entendeu, mas Deus vai elevar o seu nível. Vai elevar o teu nível de espiritualidade e da presença do Espírito Santo. Quem deseja de todo o coração um nível maior da presença do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Então, primeira coisa que Deus fez com Moisés foi encher ele gloriosamente com o Espírito Santo. E segundo, Deus deu a ele sinais, porque agora ele está preocupado, e ele está preocupado: Senhor, como que eu vou lá? Quem que eu vou dizer que está me enviando? Deus falou para ele: fique em paz, os meus sinais vão acompanhar você.
Ok? Só vou ficar por aqui, não vou detalhar os sinais, mas Deus usou Moisés para fazer muitos sinais. E ali, pelo menos ali no Egito, 10 sinais de poder, de milagre, e que fez que uma nação inteira fosse liberta. Você sabia que Deus pode te usar poderosamente para libertar o teu bairro, para libertar a tua família, Creia que Deus é o Deus dos sinais. Observa, Deus é Deus dos sinais. Baal não pode fazer nada, por isso que o povo vive na carne. Mas o Deus de Elias responde, mandando fogo no meio da congregação, e todos se rendem a ele diante dos seus sinais. Você sabe que eu estou falando de 1 Reis 18, quando ali os filhos de Israel, uma parte deles se afastaram de Deus, se apostataram da sua fé e começaram a servir Baal. E a Bíblia diz que eles se retalhavam, se cortavam a si mesmos, ficavam rodando no altar de Baal, não sentiam nada, era tudo na carne, pulava na carne, sentia na carne, cultuava na carne. Mas um dia chegou o profeta de Deus, reparou o altar, colocou o animal ali, a adoração que representava todo no altar, e orou. E quando ele orou, o que Deus fez? Deus respondeu com sinais. O fogo de Deus desceu no meio da congregação, já queimou toda a carnalidade no meio do povo. Eita! Deus ainda continua fazendo esses sinais. O fogo do Espírito Santo, quando desce no meio da congregação, é um pedindo perdão para o outro, é um se reconciliando com o outro, é um mal, a pessoa que está vivendo uma vida pecaminosa, abandonando essa vida pecaminosa. Por quê? Porque o fogo de Deus limpa, o fogo de Deus purifica. E aí quando o fogo desceu, o que a Bíblia diz? Todos diziam em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Ele é o Deus de sinais, louvado seja o seu santo e poderoso nome. Agora vamos lá, versículo 17, a parte B, o texto diz: em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Aqui expulsarão é equibalo, que significa fazer sair com força. Essa força supera a força oposta, dando a entender de que o inimigo faz resistência. Os demônios fazem resistência para sair de onde estão alojados, mas a autoridade do nome de Jesus é muito mais forte, é infinitamente mais forte. Então, como eu já disse alguma vez aqui, nós não pedimos licença para demônio. Ô seu demônio, dá licença. Não, saia daí, seu bicho imundo, sem vergonha, saia, porque eu estou na autoridade, no poder desse nome maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz, dobre a sua atenção, em Mateus 4:24, Jesus libertava os endemoniados. Em Mateus 8:16, pela palavra, Jesus expulsava os espíritos. Em Mateus 8:28, Jesus libertou 2 endemoniados em Gadara. Em Mateus 9:32 e 33, Jesus expulsou um demônio que deixava o homem mudo. Jesus expulsou o demônio, o homem começou a falar, destravou a boca do homem. Então toda a opressão maligna, toda a obra de Satanás está impedindo de você testemunhar, Deus vai fazer a obra. Em Mateus 10, 1 e 6, Jesus falou: eu vos dou poder para expulsar todos os demônios, e ele disse: expulsai os demônios. Em Mateus 12, 22, Jesus libertou um homem de um demônio que deixava ele cego e mudo. Jesus expulsa o demônio, o homem começa a enxergar e começa então a ouvir. Em Mateus 15, 22 e 28, Jesus libertou a moça, filha da Sírio-Fenícia, que estava miseravelmente endemoniada. Em Mateus 16, 23, Jesus repreendeu Satanás na boca do seu discípulo. Em Mateus 17, 18, Jesus repreendeu o demônio no filho de um pai desesperado, porque o demônio fazia o seu filho ser lunático. A Bíblia diz em Marcos 1, 25, Jesus repreendeu o espírito imundo que estava ali na sinagoga em Cafarnaum. Em Mateus 6, 13, diz que os discípulos expulsavam muitos demônios. Em Lucas 9, 1, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Em Lucas 10, 17, pelo nome do Senhor até os demônios se nos sujeitam. Em Lucas 11, 20 ao 22, Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou quer pelo poder de Deus, ou pelo poder do Espírito Santo, consequentemente é chegada a vós o reino dos céus. E ele está falando ali do valente. O valente vai lá e guarda toda a casa, né? Ele está falando do demônio. O demônio vem, guarda toda a casa com a sua armadura. E o que significa isso? Jesus está ensinando
ensinando como que é o processo da libertação, porque o inimigo vem, faz uma redoma, ele faz uma fortaleza, e se fortalece ali, para que a pessoa não enxergue, a pessoa não pense, para que a pessoa não veja, mas a Bíblia diz que o valente, que é mais valente do que o valente, que é Jesus Cristo, ele vem, amarra o valente e liberta a casa, porque o inimigo coloca o quê? O capacete, a armadura do inimigo é esse, ele coloca o capacete da perdição, Jesus vem e dá o capacete da salvação. O inimigo vem e coloca a couraça da injustiça, a pessoa vive em todo tipo de erro, mas vem Jesus e coloca a couraça da justiça. Vem o inimigo e coloca o cinturão da mentira, a pessoa vive uma vida de engano e mentira, mas Jesus liberta e coloca o cinturão da verdade para que ele ande na palavra. Vem o inimigo e coloca o escudo da incredulidade, mas vem Jesus Cristo e dá o escudo da fé para apagar os dardos inflamados. Vem o inimigo e coloca na mão do homem a espada da heresia e da falsa palavra, mas vem Jesus Cristo e dá a espada do Espírito para que ele fale a palavra, ande na palavra, pratique a palavra, vive a palavra, pregue a palavra. Vem o inimigo e coloca a sandália do evangelho da perdição, mas vem Jesus Cristo e coloca a sandália do evangelho da paz. Então Jesus, ele desarma o valente. Em Lucas 13:11, a Bíblia diz que Jesus libertou uma mulher de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos que aquele espírito estava encurvando aquela mulher. Em um momento Jesus foi e disse: sai dela, sai espírito de enfermidade. E a mulher foi curada naquele exato momento. Existem problemas de anos que Jesus pode resolver só com uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Atos 5, 15 e 16 que os atormentados de espíritos malignos eram libertos. Atos 8, 7, os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, gritando em alta voz pelo poder do Evangelho. Em Atos 16, 18, Paulo fala ao espírito de adivinhação que tomava a boca daquela moça, e ele disse: em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela agora! E aquela moça foi liberta. A Bíblia diz em Atos 19, 12, e os espíritos malignos saíam. Esse Jesus é poderoso para libertar de toda ação demoníaca, quer seja na mente, quer seja no coração, quer seja possessão, quer seja influência. Eu estou profetizando: demônio não vai ter vez na tua vida, demônio não vai ter vez na tua casa, demônio não vai prender os teus filhos, a tua esposa, teu esposo, teu parente. Por quê? Porque o valente mais valente chegou, o valente mais valente está na área, e aonde Jesus está, demônio não arma tenda, demônio não faz alojamento, e nem tem barraca, porque há poder. Quem crê que há poder no nome de Jesus? Eu senti uma graça de Deus caindo aqui agora, e eu quero que você comece a pensar no teu parente agora, porque Jesus vai libertar alguém de pensamentos diabólicos. Jesus vai libertar alguém. O Jesus que mandou a palavra para a filha da mulher sirofenícia está mandando hoje a libertação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Demônio sujo e sem vergonha que se esconde no sentimento de alguém, que se esconde no psicológico de alguém, que se esconde nos sentimentos e no corpo de alguém, na autoridade do nome de Jesus, tem que bater e retirar. Vai, em nome do Senhor Jesus, há poder neste nome. Agora, a Bíblia diz que ainda, além de expulsar demônios no nome do Senhor, vão falar o quê? Novas línguas falarão. É no plural, não é um só que falará. Todos os que creem falarão. É claro, de acordo com o tempo e o propósito de Deus. Isso, o falar em novas línguas, fala do batismo com o Espírito Santo, fala do revestimento de poder. É uma promessa para ser
crida, para ser buscada e para ser vivida. Vou repetir: a promessa do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas, é uma promessa para ser crida, é uma promessa para ser buscada, é uma promessa para ser vivida. Em Provérbios 1:23, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Repito, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Em Isaías 32:15, espere que até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor, e o seu deserto será transformado em terra fértil, a terra fértil será reputada por um bosque. Em Isaías 44:3, porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, está escrito: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os anciões sonhos sonharão, e sobre o meu servo e minha serva derramarei do meu Espírito. Em Mateus 3:11 diz: e Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas 24:49, espere que até que lá do alto sobrevenha o Espírito do Senhor, espere que até que lá do alto, porque sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em João 7:37-39, Jesus se colocou de pé no último dia, o grande dia da festa, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E disse isso do Espírito Santo que haveriam de receber todos aqueles que crescem em seu nome. A Bíblia Sagrada diz em Atos 1:5-8, depois, não muito desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:39, a Bíblia diz que esta promessa diz respeito aos pais, aos filhos, aos que estão perto e longe, e a todos quanto nosso Deus chamar. A Bíblia diz em Atos 8:17, Pedro e João desceu em Samaria, colocou a mão sobre o samaritano e eles foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 9:17, Ananias chegou na casa onde Saulo estava, na casa de Judas, e disse: o Jesus que te apareceu no caminho apareceu para mim e me trouxe aqui para que tu vejas e seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada ainda diz, em Atos capítulo de número 10, que Pedro pregava a palavra, e de repente o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que ouviam a palavra, e começaram a falar em línguas e magnificar a Deus. Em Atos 19:6, Paulo chegou em Éfeso, colocou a mão na cabeça dos Efésios, e eles foram cheios, falavam línguas e profetizavam. Quem crê na promessa, quem vive a promessa, quem glorifica a Deus por essa promessa. Levante agora as duas mãos, porque você já está cheio de Bíblia. A proposta nessa noite primeiro era essa: ser cheio da palavra, ser dominado pela palavra, ser liberto pela palavra, ser tocado pela palavra, e depois ser cheio. Abra a sua boca para adorar, abra a sua boca para exaltar, porque é uma promessa para ser crida, é uma promessa para ser buscada, é uma promessa para ser vivida. Mane que me siede alcando
Ebida plesebe de cantai, ele para terra que me nobre que plofai. O Espírito de Deus está pairando aqui sobre esta casa, e aonde tiver uma boca aberta e um coração incendiado pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo vai começar a te encher, porque quando o Espírito vem, ele não vem superficialmente, ele vem para encher a tua mente, ele vem para encher o teu coração, ele vem para encher o teu corpo, ele vem para encher a tua alma, o teu espírito. Seja cheio do Espírito. Eita Deus do céu, eita, glória a Deus. Versículo 18, meu Jesus amado. E pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Irmão, pegar nas serpentes, um dos significados poderia ser: Cristo trocou a maldição em bênção na cruz do Calvário. Nós éramos malditos e agora Jesus trocou isso. Ele tirou a maldição e nos deu a bênção pelo Espírito Santo. Ou seja, na era da salvação, a maldição da serpente foi superada. Lembra quando a Eva foi enganada pela serpente? Essa maldição já foi superada. Aleluia. Você não precisa mais se render aos encantos da serpente. Você não precisa mais cair nos enganos da cobra envenenada, porque Jesus superou a maldição. Aleluia. É por isso que aqui pegar em serpente significa Jesus nos dá autoridade sobre as obras das trevas. Em Lucas 10:19 diz: e pisarão serpentes e escorpiões, e dano algum do inimigo vos acontecerá. É por isso que conta o crente, não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale coração duro, oração contrária. Por quê? Porque Deus converteu a maldição em bênção. Alguém profere uma maldição, Deus te devolve em bênção. Autoridade sobre as obras do maligno. Pastor, estão fazendo uma quizumba, colocaram o meu nome na boca do sapo, coitadinho, vai explodir o tadinho. Pastor, acenderam o charuto, foram lá, pastor, fizeram um negócio no barro, mataram o frango. Irmão, vai acabar com a fábrica do frango, mas não vai ter efeito nenhum contra a... Aleluia. Pastor, estão olhando gordo. Você tem medo dessas coisas? Você está blindado pelo sangue de Jesus. Diga bem forte: estou cheio de autoridade. Se é verdade, adore a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Escute. O veneno da serpente não pode derrubar um crente cheio do Espírito Santo em sua missão de testemunhar de Cristo. Eu vou repetir: o veneno da serpente não pode derrubar um crente cheio do Espírito Santo em sua missão em testemunhar Cristo. Da onde tu tiraste isso, pastor? Eu só tiro da Bíblia, irmão. Atos 28, 3 e 6, e que está escrito lá: Paulo se preocupando com fogo, foi pegar os gravetos, apareceu uma víbora, pegou a mão dele, lascou a mão dele, deu umas dentadas na mão dele, meteu a presa na mão dele, e alguém olha para ele e diz: vai morrer, vai inchar e vai cair. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, passa 4 horas, e Paulinho está de pé. Se o inimigo pensa que vai te ver caído, está muito enganado, porque aquele que te guarda é maior, aquele que te sustenta é maior, aquele que te mantém de pé é maior. Jesus falou: essas ovelhas são minhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se tu crê nisso, joga a mão, abra a boca para adorar. Tchau.
Caminecei dele vassúria. Não vai inchar e não vai cair. Não vai inchar e não vai cair. Sabe por quê? O inimigo, a serpente, quer inchar é perder a aparência. Inchar é ficar com a aparência adoecida. Mas tu não vai ficar com a expressão de doente espiritual. Tu não vai inchar, tu não vai piorar, e tu não vai cair, porque está vacinado. Pegarão e sempre. Tu tens autoridade. Eita. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E se beber alguma coisa mortífera, aqui, irmão, essa palavra dano algum, no original, é a duas negação. É duas negação, não, que significa de modo nenhum, de jeito maneira. É isso que significa. E aqui escute isso. Beber coisa mortífera, é claro que pode representar literalmente envenenamento, que isso fala de traição, né? De uma pessoa ir lá trair e dar um veneno à pessoa beber. Jesus guarda disso, tá certo? Na sua missão de cumprir, né, o evangelho, a palavra de Deus. Por isso, escute só, esse coisa mortífera significa o quê? Autoridade sobre traição e engano dos homens. Os homens são maus, gente. O homem que não está em Cristo, ele é mau, ele é perverso, porque é aliado de Satanás. Por isso Paulo pede oração para ser livre de homens maus e perversos, 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Posso profetizar? Aleluia, estou me sentindo até um pregador hoje. Fazia tempo que eu não pregava assim agitado, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Eu estou profetizando, não cansa não. Deus vai te livrar de homens maus intencionados. Deus vai te livrar da mão dos homens maus e perversos. Quem crê nisso aí, dá glória a Deus por essa palavra. Você não vai perecer na mão dessas pessoas mal intencionadas, porque Deus nos livra das ciladas e das maldades dos homens. Eu vou repetir: Deus nos livra das ciladas e maldade dos homens maus. Porque Herodes prendeu a Pedro em Atos 12, 11, ele está preso, e agora Deus manda um anjo lá, e a Bíblia diz que o anjo liberta Pedro, e sabe o que ele chegou à conclusão? Agora eu entendi que Deus mandou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e da expectativa do povo. Veja, Herodes quer matar, e o povo está na expectativa, vai morrer, vai dar errado, vai ficar abatido, e aí o texto diz que Deus interviu, mandou o anjo, ele não morreu, e o povo ficou lá esperando. Vai morrer coisa nenhuma, porque às vezes tem pessoa mal intencionada que está do lado de fora. O casamento não vai dar certo, a vida profissional não vai andar, o ministério não vai fluir, e aí ele fica na arquibancada só esperando, né? Mas Deus vai te livrar dessa gentinha sem vergonha, influenciada até o tutano por Satanás, porque eu vou te dar uma boa notícia. Quem crê, dá glória a Deus. Estou pregando expositivo o evangelho. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus vai quebrar hoje aqui essas obras dos homens maus. O Ramã que preparou a foca vai cair nela, porque a Bíblia diz: quem arma uma cova, nela cairá. Bebe de plemesse que plofobia. Não para a sua jornada com propósito, não para a sua caminhada com propósito de ganhar almas. Deixa que Deus vai tratar dessa gente. Aleluia, ama essa gente em oração, deixa Deus ser Deus. Levanta a sua mão que vai cair uma palavra sobre a tua cabeça agora. Salmo 124, 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Oh meu Deus. Diga: tem laço sendo quebrado. Agora recebe a confirmação do Espírito Santo aí agora. Recebe aí agora. Esse laço de doença, esse laço de miséria, esse laço contra a tua casa, esse laço do pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem graça de Deus aqui, hein? Oh, glória a Deus.
Com a força desta palavra aqui, eu sei que está acontecendo algumas coisas aqui, hein? Glória a Deus. E o que mais que acontecerão? Eita, Pai. E imporão, esse é o último sinal, é o quinto sinal. Trabalhamos 4, esse é o último. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Oh, meus irmãos, Deus se revela em sua palavra como um Deus que cura. Êxodo 15, 26. Que ani Adonai Rafecha, eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Eu vou fazer uma pergunta e você responde, mas falando alto. Quem vai te curar? O Senhor. Vou melhorar a profecia. Quem está te curando? O Senhor. Quem crê que Deus é Deus de cura aqui? Aleluia. Eita Deus. Pedro disse em Atos 9:34, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Todo o ministério de Jesus foi marcado por cura. Se não vejamos, você vê que os evangelhos detalham o homem na sua totalidade sendo curado, porque o Jesus que salva, o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma, mas é o Jesus que cura o corpo humano também. Você sabia que Jesus está interessado que tu tenhas saúde, para que você possa melhor servir ao Senhor? E eu não tenho dúvida, pelo poder da palavra, tem muitas pessoas que nesta noite serão curadas aqui. Na descrição da palavra, à medida quando eu for descrevendo aqui, curas começarão a acontecer, eu creio. Porque Jesus, todo o ministério de Jesus foi marcado por cura. No Antigo Testamento, Deus curou Ezequias, que estava desenganado pela medicina. Ele estava sentenciado à morte, Deus curou ele da chaga mortal. Deus curou o ventre de Sara, que era estéril. Olha, minha gente, Deus curou foi muitas pessoas. E esse Deus, ele continua curando. Deus Pai cura, Deus Filho, Jesus Cristo cura, e o Espírito Santo também cura. Deus pela sua palavra cura, aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus de cura, meus irmãos. Agora perceba isso aqui comigo, glória a Deus. Porque depois, primeiro o ministério de Jesus foi totalmente permeado por cura. Depois que ele sai das águas do batismo ali e vence a tentação no deserto, o texto diz que ele vai para a sinagoga e lê a palavra: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Deus me ungiu para pregar e para curar, para libertar. A partir daquele instante, Jesus, por onde passa, a Bíblia diz que Jesus curou. Vamos começar aqui pelos olhos. Jesus curou vários cegos. Jesus curou o cego Bartimeu, dizendo para ele: veja. Jesus curou o cego de nascença, passando o lodo e mandando ele se lavar no tanque de Siloé. Jesus curou aquele homem, orando por ele 2 vezes. Uma primeira vez curou, via homens como árvores. Na segunda vez, viu perfeitamente. Enfim, Jesus curou vários cegos, porque Jesus dá saúde para os olhos. Receba saúde para os olhos. Também Jesus curou várias pessoas de surdez, pessoas que não ouviam. Quem lembra o Efatá? Jesus chegou, colocou o dedo no homem e a boca estava travada, a língua não falava, estava travada. Jesus deu um Efatá, foi destravando, foi tudo, ouvido, ouvindo, e agora a boca podendo falar, a língua podendo ali falar, porque esse Jesus cura os olhos, cura os ouvidos, mas também cura a boca, cura a língua, cura a fala. Só que a Bíblia diz também que ele trata das pernas, porque tinha vários paralíticos. Ele curou tanto do tanque de Betesda, curou em Marcos 2, aquele que foi descido pela janela. Jesus falou: meu filho, você está perdoado do seu pecado, levanta e anda. Ele já saiu andando naquele culto mesmo, porque Jesus cura de toda paralisia, toda falta de movimento no corpo. Jesus toca nas pernas, toca nas veias, toca na circulação, toca nos nervos, e ele vai curando tudo, vai tocando e vai curando.
A Bíblia diz que tinha um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? Ele retém líquido demais. A pessoa vai retendo líquido, vai ficando inchado. Jesus curou um homem hidrópico. Jesus curou também um homem de mão mirrada. A mão mirrada não conseguia movimentar a mão. Jesus falou: estenda a mão dele foi curada. Ou seja, olha só, Jesus também curou as pessoas de problema na pele, porque tinham, só de uma vez curou 10 leprosos. Você que está com alergia, com problema saindo na tua pele, Jesus vai te limpar hoje, é teu corpo vai limpar a tua pele, aleluia. Hoje nenhuma bactéria vai suportar ficar no teu corpo, pelo poder da cura que está caindo aqui no meio dessa casa, desta igreja. Sabe o que mais que Jesus curou? Jesus também curou a mulher do fluxo sanguíneo. Isso fala dos órgãos genitais do ser humano. Jesus também, ele curou, oh meu Deus do céu, mais do que isso, Jesus ressuscitou os mortos, que fala de devolver a vida para os órgãos. Ou seja, Jesus cura o cérebro, cura a mente, Jesus cura o intelecto, Jesus cura o emocional, Jesus cura o psicológico. Eu vou falar que Jesus faz até você reagir. Jesus cura de toda e qualquer doença. Jesus curou a sogra de Pedro com a febre, estava com um problema no organismo, Jesus foi e curou. E para encerrar o papo, Jesus falou: Lázaro, sai para fora, vai meu filho, porque eu sou a ressurreição e a vida. Diante da presença desse Cristo, a doença não pode permanecer, a enfermidade não pode resistir. Então recebe agora o poder do Evangelho de Cristo, a cura de Deus. Põe a mãozinha na tua cabeça, porque nós vamos viver esta palavra agora. Imporão, eita, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O Deus que limpou a pele de Naamã, o Deus que fez tantas obras que eu já falei, ele te toca agora. Receba a cura da planta dos pés ao alto da cabeça. Glória a Deus. Jesus vai regular essa pressão. Jesus vai arrancar essa diabetes do teu sangue. Jesus vai fazer esse teu rim funcionar perfeitamente. Esse amargo da boca por causa do fígado, Jesus vai tocar e vai fazer a obra por completo. Elebaxebricando laçúria. Esse é o poder do Deus que nós servimos, é o poder do Evangelho. Agora vamos lá, encerrando. Você vê que Jesus, ele partiu, subiu ao céu, prometeu que vai vir nos buscar. E enquanto isso não acontece, o que a Bíblia diz? E ele confirmava os sinais. Confirmava a palavra, versículo 20. Confirmava a palavra com os sinais. Enquanto ele não voltar, ele vai continuar usando a igreja. E quem é a igreja? É eu e você. Escute, e quando eu digo de ser usado para operar essas obras aqui, ô irmão, não pensa que é somente para o pastor, para o obreiro. Esse dia mesmo, uma das nossas irmãs aqui na igreja, no meio da rua, estava um homem para lá de Bagdá, e o homem veio pedir um dinheiro para ela foi lá, na simplicidade dela: eu vou orar por você. Quando ela meteu a mão, caiu endemoniado na rua lá, e foi liberto. Uma simples irmã aqui do nosso meio. Por quê? Porque é isso que Deus tem para mim, Deus tem para você. Deus quer nos usar com sinais, prodígios, maravilhas. Abra suas mãos que eu encerro orando. Deus, eu preguei a Tua palavra, preguei o Evangelho do jeito que o Senhor me deu a mensagem, pura e simples e de poder. O poder aí é com o Senhor, não é mais comigo. Então eu quero lhe pedir que cada situação que foi falada, da mínima que seja, de uma queda de um cabelo, meu Deus, que seja, o Senhor é Deus de todas as obras. Eu quero lhe pedir que toda a opressão do maligno caia, e que doenças, enfermidades, qualquer que seja elas, e onde quer que estejam alojadas, venham desaparecer, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, e que o Teu poder, o poder que há no nome de Jesus, venha entrar onde nós não podemos entrar, e o Senhor venha completar essa obra. A Tua mão alcança não só de perto, mas alcança de longe também, que o Senhor possa estender elas, para alcançar, ó Deus, familiares, para alcançar aqueles a quem estão sobre nossas intercessões, e eu creio no Teu grandioso poder, porque o Senhor honra
a palavra quando ela é pregada. Então, segundo a honra da tua palavra, do teu nome, confirma, Senhor, cada um desses sinais, que testemunhos maravilhosos nós possamos aqui testemunhar da sua ressurreição e do poder da sua palavra. Seja a tua vida agora abençoada, e já aproveito e profetizo, tem uma semana também abençoada no poder do Evangelho, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem o Senhor. Glória a Deus, vamos ficar de pé. Se tiver alguma vez que eu não dei, aí você pode pôr aí. Olha só, a Regina, a Eliane e a Bruna, a obreira, a diaconisa Bruna. Vem aqui para frente, hoje tem a banda e tem um tempo para cantar aqui, hein? Qual Regina?